Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, a respeito dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós finalizamos, nós estamos nos penúltimos capítulos da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galáxia do Sul, que em nossas Bíblias chama-se Carta aos Gálatas. E esplendorosamente o apóstolo Paulo ele nos ensina de uma maneira muito eficaz os dois pactos de Deus com os homens. Fala da religião e da lei de Moisés que não pôde salvar o homem, que é um pacto, e fala do outro pacto que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto porque Paulo ensina esses dois pactos aos irmãos da Galáxia do Sul, os primeiros irmãos a serem evangelizados por Paulo na sua primeira viagem missionária com Barnabé. Por quê? Porque estavam ensinando aos irmãos ali da Galáxia do Sul outro evangelho que Paulo não ensinou. Ensinando o evangelho, Paulo ensinou que todo homem não precisa mais obedecer à lei de Moisés, que precisa pela fé em Jesus Cristo, no evangelho, no pacto que Jesus Cristo fez e no seu sacrifício, no derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, é a salvação para todo aquele que o aceitar como salvador de sua vida. Já alguém estava ensinando outro evangelho, um grupo de irmãos que tinham saído da religião judaica, da lei de Moisés, que agora se converteu para o evangelho, se tornou Igreja do Senhor, estava ensinando que não, que para ser salvo precisava obedecer à lei de Moisés, precisava de boas obras, precisava de uma religião, precisava fazer boas obras, coisas boas, como se o homem tivesse condições de se salvar por si mesmo. Não tem. Os homens podem fazer toda boa obra que ele imaginar. Se ele não aceitar Jesus Cristo como Salvador, ele nunca será salvo do inferno, de uma eternidade sem Deus, em sofrimento. Nunca. Porque ele não tem condições. Não há bondade no homem. Essas coisas que nós temos, né? Dar esmola, ajudar os outros, isso são coisas que Deus nos concedeu ainda. Poucas coisas, pouquíssimas. Mas isso não consegue salvar o homem. A única coisa que consegue salvar o homem é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, sem pecado. Esta é a ordem de Deus. Mas as pessoas se acham tão boas. Eu não mato, não roubo, não fumo, não faço mal a ninguém. Vivo a minha vida tranquila, quietinho. Elas se acham tão boas que elas acham que podem se salvar por isso. Não. Você não pode se salvar. Só quem pode lhe salvar é Jesus Cristo. Você tem que decidir abandonar tudo. Se não faz nada de errado, melhor ainda. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Estude os ensinamentos dele. Comece a viver e andar pelo que Jesus Cristo ensinou para ter a salvação. Somente com o sangue de Jesus Cristo na sua vida é que você tem que aceitar como todo mundo aceitou. Você não é melhor do que ninguém. Mas eu tenho a minha religião, sua religião não vale de nada. As instituições religiosas que você participa não valem de nada. A denominação não vale de nada. Vale só para lhe ensinar o evangelho, mas não pode lhe salvar. Então, o evangelho de Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como salvador da sua vida, é a única coisa que pode lhe salvar de uma eternidade de sofrimentos sem Deus. Então os irmãos, esse grupo de irmãos fraudulentos ali no meio dos irmãos das igrejas da Galáxia do Sul, que vieram da religião, estavam ensinando que para ser salvo, além de seguir o evangelho, tinha por obrigação de cumprir a lei de Moisés. E já estavam convencendo um grupo de irmãos das igrejas da Galáxia do Sul. Por isso Paulo manda esta carta aos irmãos aos Gálatas e travou uma batalha com esses obreiros fraudulentos que estavam ensinando esse outro evangelho. Paulo ainda diz que mesmo que um anjo desça do céu, dizendo que a salvação não é somente pela fé em Jesus Cristo e aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário, seja amaldiçoado, Paulo diz. Paulo diz que se ele chegasse para os irmãos ali e dissesse que agora mudou,
Agora a salvação não é mais pela fé em Jesus Cristo. A salvação agora é pelas suas boas obras. Paulo disse que os irmãos não considerassem isso não, fosse amaldiçoado. Ele só aceitasse aquele primeiro evangelho que ele ensinou, que para ser salvo, só com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, só aceitando Jesus Cristo é a única maneira, é o único caminho que o homem pode se salvar de uma eternidade de sofrimento sem Deus. Eternidade de paz e gozo com Deus, só aceitando Jesus Cristo e os seus ensinos. Tem que estudar, tem que aprender os ensinos de Jesus Cristo, tem que praticar o que Jesus Cristo ensinou. E tem que aceitá-lo. Sem isso, não há salvação. Então, irmãos, e o que é que acontece? Paulo faz uma alegoria com os dois filhos de Abraão. Abraão é o pai, considerado o pai da fé, né? Aquele que formou a nação de Israel. Deus utilizou Abraão para hoje formar o Israel de hoje, os judeus de hoje, são todos descendentes de Abraão. Mas Abraão teve dois filhos. E Paulo pegou esses dois filhos como uma alegoria. Certo? Um filho Abraão teve com a sua escrava, chamada Agar. O nome deste filho era Ismael, ele era escravo. Apesar de ser filho de Abraão, era escravo, porque era filha de escrava. Mas Abraão tinha uma esposa legítima chamada Sara, e ele teve o filho da promessa com Sara, chamado Isaque. Esse era o legítimo, esse é o que é os descendentes de Abraão. Esse é o que devia herdar todas as bênçãos de Deus. As bênçãos que Deus deu a Abraão tinham que passar para o seu filho legítimo, não para o filho da escrava, fora do casamento, fora no pecado, no erro. Não. Não é questão de discriminar o filho, é questão de coisas ilegítimas e erradas. Deus não trabalha com erro, Deus trabalha com certo. Deus disse que seria de sua esposa o filho herdeiro e não de sua escrava. Abraão fez o filho da escrava porque ele quis. Paulo pega esses dois filhos e faz uma alegoria sobre os dois pactos de Deus com o homem. O primeiro, a lei de Moisés, lá no Monte Sinai, que Moisés recebeu de Deus a lei e passou para o povo de Israel. Está lá até hoje, chamada Torá. Nós chamamos de Velho Testamento. É a lei e os profetas ali, tudo incluído, né? Eles chamam de Talmud, Torá, a lei de Deus. Ali representa Ismael, representa as religiões, representa uma lei. Ok? Os 10 mandamentos, a lei de Moisés, é o primeiro pacto feito no Monte Sinai. Os 10 mandamentos já o sacrifício de Jesus Cristo como Cordeiro vivo e perfeito, seu sangue puro, perdoando todo o pecado, é o segundo pacto feito agora por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O primeiro pacto de Deus com o homem, a lei de Moisés, não conseguiu salvar o homem. Por quê? Porque a lei era errada? Não, porque os homens estão em pecados. Eles não conseguem cumprir a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei de Moisés. Então todos estavam condenados ao inferno. Por quê? Porque se um homem, Moisés, por exemplo, que deu a lei, que recebeu a lei de Deus e deu ao povo, Moisés, por exemplo, ele errou, ele pecou contra Deus. Quando Deus mandou ele tocar na rocha, ele bateu com raiva na rocha, porque estava com raiva do povo. A ira dele, porque estava com raiva do povo, fez com que ele batesse, ferisse a rocha com raiva. Isso foi pecado diante de Deus. Deus não mandou ele fazer isso, certo? Por causa disso, ele não entrou na terra prometida. Então, se você peca em um ponto da lei, você peca em toda a lei de Deus. Então você está condenado ao inferno. Então, existia um homem que conseguiu cumprir todas as ordens da lei? Somente um, Jesus Cristo, o autor do segundo pacto. Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei de Moisés, porque ele disse que veio para isso, para cumprir a lei. Somente Jesus Cristo veio para isso, nós não. Há pessoas hoje que tentam cumprir a lei de Moisés. E eles dizem que Jesus Cristo mesmo falou que quando ele veio ao mundo, ele veio cumprir a lei e não destruir a lei. Não. Jesus disse ele veio cumprir a lei, porque ele tem condições de cumprir a lei. Agora eu e você não temos condições não. Não vá tentar não, que você vai para o inferno. Se você for pegar um ponto da lei, você vai para o inferno. Porque todos os outros pontos você não vai conseguir cumprir. Você pode até cumprir 2, 3, mas vai errar num. E quando você erra em um, a lei de Deus diz que se você errar em um ponto da lei,
você é culpado de todos os pontos. E se o homem não conseguir cumprir a lei de Deus, seja amaldiçoado, está sob maldição, diz a própria lei. Então, vai todo mundo para o inferno. Mas Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, sangue puro, sem pecado, morreu na cruz do Calvário e fez um novo pacto de Deus. Agora a lei de Moisés morre, certo? Só serve hoje para se estudar, para observação, para adquirir conhecimento de como a lei de Deus era maravilhosa, mas não serve para salvar, porque o homem não tem condições de ser salvo, porque o homem não tem condições de cumprir a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés que não tem condições de salvar, não. É o homem que não tem condições de cumprir. Somente Jesus Cristo pôde cumprir a lei de Moisés. Então, como ele cumpriu, ele pôde mudar o pacto. Somente ele cumpriu, então ele pôde mudar o pacto. Por isso que ele diz muitas vezes, está escrito assim, mas eu vos digo assim. Ele mudou a lei. Então ele parou a lei de Moisés e agora é o evangelho, os seus ensinos que salvam agora. Então o homem, para cumprir a lei de Moisés, tem que seguir o evangelho. Porque Jesus Cristo pegou a lei de Moisés e colocou dentro do evangelho. Você seguindo o evangelho, você está cumprindo por tabela a lei de Moisés, está salvo do inferno, porque aceitou o sangue de Jesus Cristo no Calvário. O sangue limpo, sem pecado, que perdoa. Vamos ver que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados? Vamos ver agora. Então Paulo, como vimos nas últimas linhas do último estudo, ele disse aos irmãos da Galácia do Sul que eu, apóstolo Paulo, quero que somente aqueles que ainda querem, o grupo que está no meio de vocês que querem seguir a lei de Moisés, me respondam. Vocês conhecem a lei? Se disserem sim, eu digo que devem saber que está escrito na Bíblia, na lei de Moisés, que Abraão, nosso pai, teve 2 filhos. Um da escrava chamada Agar, que era sua esposa, que não era sua esposa. E o nome do filho dessa escrava foi Ismael. E Abraão teve outro filho, só que da mulher livre, da esposa legítima, que seu nome é Sara. O nome do seu filho é Isaque, filho legítimo, herdeiro legítimo das bênçãos de Deus dada a Abraão. Mas, irmãos, Ismael, que nasceu da mulher escrava Agar, nasceu da carne, do erro do pecado. Portanto, é ilegítimo. E o que nasceu da esposa legítima, que é Sara, é filho legítimo. Esse é Isaque, o herdeiro, e é filho da promessa de Deus. Como podemos entender isso? Em uma alegoria, eu, Paulo, digo, é o seguinte. São 2 pactos de Deus com os homens. Foi feito primeiro no Monte Sinai, através de Moisés, que foi dado os 10 mandamentos. Esse pacto que corresponde a Jerusalém terrena, cidade que está lá no estado de Israel hoje, no Oriente Médio. A cidade amada, onde Moisés entregou a lei ao povo. E esse pacto representa o filho Ismael, o filho escravo da mulher escrava, que, consequentemente, todos que seguirem esse pacto se tornarão filhos de escravos, filhos dos escravos da lei de Moisés, filhos de escravos. O outro pacto foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma nova aliança que salva todos aqueles que forem até ele. Esse pacto representa a cidade de Jerusalém celestial. Está escrita lá em Apocalipse, a livre, que ainda não tem filhos, cujo pacto foi feito na cruz do Calvário, gera filhos para a liberdade, que somos todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas. Esse pacto, representado por Isaque, o filho legítimo da esposa legítima, que é Sara. A cidade de Jerusalém terrestre, lá em Jerusalém, chamada de Cidade Santa, que hoje está lá no estado de Israel, no Oriente Médio, está diante de nós. Essa cidade, aqui em Israel, que todos chamam de Cidade Santa, representa a escrava Agar, gerando filhos ilegítimos que são os seguidores da lei de Moisés, os seguidores das religiões no mundo, os seguidores das instituições religiosas e denominações, que não podem herdar os céus. Mas a Jerusalém celestial, a qual é mãe de todos nós que cremos em Jesus Cristo, gera filhos para a salvação, filhos livres, porque é livre da lei de Moisés e das religiões, e obedece por amor e satisfação à lei de Deus, e não por obrigação. E assim como aquele que era gerado da carne, que era Ismael, naquele tempo, o filho de Abraão, perseguia Isaque, que era mais novo, mas que era o filho legítimo. Assim também hoje, disse Paulo, os seguidores das religiões, os seguidores da lei de Moisés, os seguidores das instituições
religiosas, eles perseguem os verdadeiros discípulos da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que seguem primeiramente o Evangelho. Eles participam de denominações evangélicas, mas em primeiro lugar está o Evangelho, o ensinamento de Jesus Cristo. Eles não trocam a denominação por nada, e a maioria daqueles que estão nas denominações trocam a denominação pelo Evangelho. Seguem mais a denominação do que o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a verdadeira igreja está lá também dentro, e eles seguem por fé o Evangelho. Então, aqueles que são das denominações, das religiões, das instituições religiosas, perseguem os verdadeiros servos e discípulos de Jesus Cristo. Mas a Bíblia também diz no final, o resumo de tudo, que é o quê? Lança fora o filho da escrava, que é Ismael, que representa a lei de Moisés, porque de maneira nenhuma o filho da escrava, que é Ismael, representa a lei de Moisés, poderá herdar a herança com o filho da livre, que é Isaac, que representa todos nós que aceitamos Jesus Cristo. De maneira que somos filhos, não da escrava, irmãos, que é Agar, mas somos filhos da livre, irmãos, que é Sara. Descendentes de Isaac pela fé de Abraão, que é Jerusalém celestial. O nosso pacto com Deus é na cruz do Calvário, com Jesus Cristo. Resumo de tudo, o filho da escrava, Ismael, foi mandado embora para o deserto junto com sua mãe. Isaac, o filho legítimo, junto com sua mãe Sara, esposa legítima, ficaram com Abraão. Isaac herdou os bens e as promessas de Deus feitas a Abraão. Isto foi o final do último estudo que nós tivemos. Então, irmãos, disse Paulo, estão firmes na liberdade com Jesus Cristo, que vos libertou da lei de Moisés? Então, pelo amor de Deus, não voltem de novo para a servidão da lei de Moisés, que é um jugo muito pesado, irmão. Nós não podemos cumprir a lei de Moisés. Eu, apóstolo Paulo, digo a vocês com toda certeza que se vocês tentarem cumprir a lei de Moisés novamente, Jesus Cristo de nada adiantará para vocês. Eu protesto a todo e qualquer homem na face da terra que, se tentar cumprir a lei de Moisés ou algum ponto da lei de Moisés, alguma coisa da lei de Moisés, está automaticamente obrigado a cumprir a lei todinha de Moisés, sem errar nada. Por isso eu digo, sem medo de errar, que separados estão de Jesus Cristo e do Evangelho todos vocês que tentam se salvar pela lei de Moisés, do favor bondoso de Deus, do Evangelho de misericórdia imerecido. Todos vocês com certeza caíram ou saíram, porque estão indo para a religião, para a lei de Moisés. Porque todos nós, os que ficamos na fé em Jesus Cristo, pelo Espírito de fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, irmãos, nem a circuncisão, ou seja, o que é a circuncisão? É um ritual para se tornar judeu e seguir a lei de Moisés. Em Jesus Cristo, irmãos, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, que é não seguir a lei de Moisés, tem poder algum. Tanto faz como tanto fez. Porque o que vale realmente é a fé em Jesus Cristo, que opera pelo amor. E até que vocês correm bem, irmãos. Mas eu, Paulo, vos pergunto, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta pressão toda, irmãos, para obedecer à lei de Moisés, não vem daquele que vos chamou, que é Deus. Não é Deus que está fazendo essa pressão, não, viu? Não se engane, não. Não pense que é Deus que está mandando você seguir religião, denominação evangélica, instituições, não. Deus está mandando você seguir o Evangelho. Você pode participar da denominação, seguir os costumes, obedecer o que é determinado lá, desde que seu Evangelho esteja em primeiro lugar, desde que a salvação lá seja unicamente em Jesus Cristo, pelo sangue na cruz do Calvário. Você deve seguir. Se ensinarem lá que a salvação pode ser adquirida de outra maneira, amaldiçoe. Por isso que o apóstolo Paulo diz, amaldiçoe todo aquele que lhe ensinar que a salvação pode ser adquirida por Pedro, por Tiago, por Maria, por João, por boas obras, por ser uma pessoa boa. Se alguém lhe ensinar isso, amaldiçoe. A salvação só pode ser adquirida aceitando Jesus Cristo como Salvador e o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente. Outro ensinamento é amaldiçoado. Certo? Então, Paulo diz ali, meus irmãos, nada serve isso. Seguir religião nada serve. O que vale é a fé em Jesus Cristo pelo amor. Aí Paulo diz, essa pressão toda para você seguir a lei de Moisés não vem de Deus, não. Vem desses irmãos aí. Cuidado, irmãos, com essas pessoas, porque um pouco de fermento leveda ou azeda toda a massa. Confio em vocês para servirem
Confio em vocês que não cairão nessa cilada. E aqueles religiosos que estão inquietando vocês para servirem a lei de Moisés, com certeza sofrerão a condenação. Porém eu, Paulo, se é que prego a circuncisão em algum momento, que é seguir a lei de Moisés somente aos judeus, porque, pois, sou perseguido? Se eu realmente estivesse pregando a lei de Moisés para todos os povos, como diz alguns aí, o escândalo da cruz de Jesus estaria aniquilado. Isso mesmo, irmãos. Escândalos da cruz de Jesus Cristo. Sabiam que é um escândalo pregar o Evangelho? Então, irmãos, esta salvação é loucura para aqueles que perecem. É um escândalo. Eles não querem aceitar que um homem inocente tenha pago por todos os outros homens. Tenham feito perdão do pecado. Um homem só pagando por toda a humanidade. Eles não aceitam isso. Por isso, se eu não pregasse, não estaria sendo perseguido. Eu trago em mim, irmãos, disse Paulo, marcas e chicotadas pela perseguição que são contra mim. Agora, esses irmãos que tentam fazer vocês seguir a lei de Moisés, eles não querem ser perseguidos. Eles querem ficar no Evangelho, mas não querem ser perseguidos pelo Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Por isso que eles mandam você seguir a lei de Moisés. Irmãos, não sejam escravos de ninguém, mas sirvam uns aos outros pelo amor, porque toda lei e ordem se resume numa só palavra que Jesus Cristo ensinou: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês estão, porém, brigando e devorando uns aos outros sobre quem está certo, se deve ou não seguir a lei de Moisés, cuidado, irmãos, para que não destruam uns aos outros. Eu digo, porém, a todos vocês, andem em espírito, irmãos. Fortaleçam no Espírito de Deus. Não cumpram os desejos de vossas carnes, porque as vossas carnes, irmãos, o seu eu, o seu ego, os seus desejos de vontade luta contra o Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Sabiam? É o Espírito Santo luta contra seus desejos para que vocês não façam o que querem, mas façam o que um dos dois quer. Ou a carne, ou o seu desejo, ou a sua vontade, ou a vontade de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então o grande problema é não obedecer à carne, que são os nossos desejos e vontade. Obedecer ao Espírito Santo de Deus. Se obedecer à carne, que é a vontade de Deus, é obedecer ao Espírito e não à carne. Escolham quem vocês vão obedecer. Mas, irmãos, se vocês escolherem serem guiados pelo Espírito Santo, então não estão mais servindo a lei de Moisés, porque todas as coisas, os desejos da nossa carne estão revelados pela lei. E não podemos vencer pela lei os nossos desejos, que são muito fortes, como, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, guerras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, irmãos, acerca das quais eu já disse. E torna a dizer de novo que quem pratica essas coisas que acabei de falar não herdará o reino dos céus. Agora, se formos guiados pelo Espírito Santo e não pela lei de Moisés, não pela religião, se formos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, porque aceitamos Jesus Cristo, o Espírito Santo habita realmente dentro de nós, então não praticaremos essas coisas de jeito nenhum. Sabem por quê? É que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito Santo leva a gente a praticar é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei nenhuma, não há religião nenhuma. Tudo é através do amor. E aqueles que são realmente de Jesus Cristo crucificaram suas carnes, mataram ela, seus desejos, suas vontades, destruíram tudo quanto não presta com suas paixões e safadezas que existem dentro de nós. Porque se vivemos, irmãos, no Espírito, se temos o Espírito Santo realmente dentro de nós, então vamos provar isso andando, agindo e fazendo tudo de bom e honesto que Jesus Cristo ensinou pelo Espírito Santo. Não vamos querer glória não, irmãos. Chamar a atenção para aparecer para todo mundo, ser um grande pregador de multidões estarem atrás de vocês. Isso é coisa de tolo, é fama passageira. Jesus Cristo ensinou que devemos fazer de todo o possível para não aparecer, que o Pai Celestial que está em oculto é que nos recompensará. Se ficarmos recebendo honra e glória dos homens, somente vamos irritar-nos uns aos outros, vamos nos invejar uns aos outros. Então, irmãos, por esse motivo, se algum homem for pego de surpresa ou desprevenido, cometendo pecado, vocês que são espirituais, encaminhem ele com mansidão, em amor, para que ele faça a coisa certa e saia desse erro. E agindo dessa forma, é como se estivéssemos pegando a carga dele junto com ele também. Então, dessa maneira, vocês cumprirão a lei de Cristo Jesus.
Porque se alguém pensa que é alguma coisa não sendo nada, a única coisa que essa pessoa consegue é enganar a si mesmo. Mas cada um prove a si mesmo, examine a si mesmo e veja se tem alguma glória, alguma coisa boa dentro de você. Cada um deve se examinar e não os outros examinar ele. Não é olhar a vida dos outros não, irmão, é olhar a sua vida. Porque cada um nos provará e se examinará a si mesmo. E todo aquele que é ensinado na Bíblia Sagrada, no verdadeiro Evangelho genuíno, deve ajudar materialmente, se houver necessidade, aquele que está ensinando ele. E está precisando de algo. Se você está sendo ensinado, reparta com aquele que está ensinando você o Evangelho verdadeiro a respeito de Jesus Cristo. Não erreis, meus irmãos. Deus não se deixa ser enrolado ou enganado, viu? Não brinque não, não adianta insistir, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai ter que colher, porque o que semeia coisas da carne, como desejos errados escondidos lá dentro do coração e também na mente, e não se preocupe em arrancá-los de sua vida, vai colher isso mesmo, pecados que o levarão à morte e condutas erradas que o levarão à vergonha e prisão. Mas o que semeia no Espírito, ou seja, pratica jejuns, orações, leitura da Bíblia, os ensinos de Jesus Cristo e ama Ele realmente, consagrações, vai colher com certeza a força espiritual necessária para entrar na vida eterna. E não cansamos, irmãos, de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher coisas boas. Isso é, se formos até o fim, se resistir e não voltar atrás. Então, irmãos, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos nossos irmãos na fé, aos nossos irmãos. Vejam que eu mesmo vos escrevi com minhas próprias mãos. Eu, Paulo. Portanto, eu digo a vocês, irmãos da Galáxia do Sul, que esses irmãos que tentam mostrar boa aparência estão obrigando vocês a seguirem a lei de Moisés somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles querem seguir o Senhor Jesus Cristo, mas sem perseguição. Não querem ser perseguidos não, porque eles mesmos não cumprem a lei de Moisés, mas querem que vocês tentem cumprir para se beneficiarem do Evangelho e não serem perseguidos. Mas eu, apóstolo Paulo, digo, longe esteja eu de me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Quero mais nada deste mundo. Porque em Cristo Jesus, nem ser judeu ou não ser judeu vale alguma coisa. Mas sim, o que vale é ser uma nova criatura. E a todos que seguirem essa regra de fé em Jesus Cristo, tenham muita paz e misericórdia sobre eles. E sobre o novo Israel de Deus, que é a sua igreja amada. E finalizando essa carta de agora por diante, ninguém me inquiete, diz Paulo, com besteiras, doutrinas de lei, de religião, de costumes, de cultura vulgar de homens. Não, ninguém me inquiete não. Porque eu trago provas cabal em meu corpo de toda a perseguição sofrida, de todas as marcas de chicotadas, feridas e feridas a facas e espadas, chibatadas que tenho no meu corpo, sofridas por pregar e por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. E assim, meus irmãos, amigos, estudantes da verdade, foi fascinante ou não foi essa carta do apóstolo Paulo? Quantas verdades, quanta luz no meio de doutrinas escuras e obscuras produzidas pelos homens maus. As cartas de Paulo nos devolveram a liberdade que somente existe no Espírito Santo do Senhor nosso Deus, livres de tanto peso, ordens, mandamentos, doutrina dos homens que nos querem escravizar em suas armadilhas. E olha que só estamos no começo. Há muito mais pela frente. Que Deus nos abençoe em Jesus Cristo, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, esse estudo no capítulo 5, versículo 1 a 26, e o capítulo 6, versículo 1 a 18. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.